E vamos então, nesse momento, elevando os nossos pensamentos e corações a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e Irmão, agradecendo a oportunidade que nos dá de estarmos reunidos em seu nome, pedindo então a sua presença entre nós, os bons espíritos, nossos guias, nossos mentores, nos envolvam neste ambiente de paz, harmonia e luz, que as nossas intenções sejam purificadas. A tua presença e proteção venham nos fortalecer na fé e no amor. Que possamos compreender e praticar os teus ensinamentos, as palavras proferidas hoje pelo nosso irmão Douglas, inspirados pelos seus mentores espirituais, nos inspirem reflexões, nos tragam consolação e esclarecimentos aos nossos corações. Que possamos sair melhores do que quando chegamos. Que Jesus, nosso Mestre, esteja conosco, e assim seja. Então, Douglas hoje vai nos trazer a sua exposição doutrinária com o tema Jesus e gratidão. Passo para ti a palavra, Douglas. Boa noite, meus amigos. Todos me ouvem bem? Tá bom. Sabe que sempre é bom estar junto com vocês aqui. Eu fico muito feliz quando o Daniel me convida para que a gente possa conversar um pouquinho, né? Na verdade, não nem daria para dizer que é uma exposição, a gente vai apenas conversar um pouquinho sobre um assunto que eu escolhi. Joana, certa feita, conversando com Divaldo, ela pergunta para ele o que Divaldo entendia por gratidão. E ele diz para ela que era um ato de retribuir por um favor recebido. Joana diz então para ele que isso era negociar, isso não era gratidão. Que a gratidão ia muito mais além disso. E para esclarecer melhor sobre esse assunto da gratidão, ela iria escrever um livro. E o livro está aqui. Psicologia da Gratidão, que é o livro de número 16 da série psicológica da Joana de Ângeles. Recomendo muito para quem ainda não leu. Eu uma vez escutei um palestrante falando assim que a gente, antes de desencarnar, deveria pelo menos ler uma vez o livro Psicologia da Gratidão e a série No Mundo Espiritual do André Luiz. Então, eu estou indo aos pouquinhos. O Psicologia da Gratidão foi agora. E os outros estão indo devagarinho, mas estamos indo lá. E Joana, nesse diálogo com Divaldo, ela termina dizendo assim: nos livros não cabem o que a gratidão representa. Então, essa obra aqui, que eu mostrei para vocês, ditada pelo espírito Joana de Ângeles, ela serviu como norte para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre esse assunto. Jesus e gratidão. Ela explora, vou dar um panorama geral da obra, ela explora a gratidão como uma ferramenta essencial para o nosso amadurecimento psicológico, para o nosso amadurecimento espiritual, para a nossa autoiluminação e para a nossa transformação moral. Joana tem um livro, não me recordo o nome agora, mas ele fala inteiro sobre o autodescobrimento. Só que em toda a obra psicológica dela, ela bate muito nessa questão do autodescobrimento, da transformação moral. Então, Joana, além disso que eu disse agora, no decorrer dos capítulos, ela vai nos incentivar a cada capítulo para que a gente possa buscar um sentido mais profundo para a nossa vida, mesmo diante das dificuldades, e cada um tem as suas, cada um carrega as suas batalhas. E ela também nos diz, também nos instiga a reconhecer que as bênçãos da vida é o único caminho para a conquista da nossa felicidade real. Eu achei muito legal, porque essa obra ela traz Jesus de diversos modos, não apenas como o pão da vida, a luz do mundo, o Cristo, o Messias, o Cordeiro de Deus. Também ela fala desta forma, mas ela nos traz, e foi a primeira vez que eu escutei se referindo a Jesus dessa forma, como nosso modelo
máximo de equilíbrio emocional e como o nosso terapeuta divino. Eu fiquei pensando, né? Quem não gostaria de fazer uma terapia diretamente com Jesus? Uma coisa muito bacana na obra é que no decorrer dos capítulos, Joana também, ela sempre procura nos dar um panorama da nossa sociedade na atualidade. E aí ela vai dizer, de uma forma geral, que a nossa sociedade passa por uma profunda crise moral, uma profunda crise ética, de perda de sentido, de propósito da vida. Ela vai nos dizer também que a gente vive no predomínio da violência, da intolerância política, da intolerância religiosa, da intolerância de raça, de gênero, que o materialismo e o consumismo, eles estão cada vez mais em evidência, onde o que importa é o consumir, o comprar, o acumular, o ter, e o que menos importa são os valores que enriquecem a nossa vida. Ela nos diz também que o progresso científico e tecnológico, que por um lado nos facilitam muito a nossa existência, né? E a gente tem aí, hoje em dia, meu Deus, é internet, são redes sociais, é carro elétrico, é placa solar, é tanta coisa, mas que por outro lado, esses esses recursos que nos facilitam também nos escravizam, também roubam a nossa paz. E por fim, ela também nos fala sobre o santuário do lar, aonde os filhos na atualidade sofrem pela desorientação dos pais. Pais estes que educam para a competição, para a conquista de coisas, para vencer o outro. E ela diz assim, ela fala em vencer o outro e não vencer com o outro, instigando assim, então, a individualidade, o egoísmo, etc. Em resumo, ela nos traz que nós estamos cada vez mais nos distanciando dos nossos valores espirituais. E é nesse contexto todo, dessa introdução, que Joana nos diz que entra a gratidão. Gratidão é um termo que vem do latim e significa, do latim temos gratia, que significa graça, temos gratus, que é grato, e temos gratitudo, que é gratidão propriamente dita. E a definição, a melhor definição que eu encontrei para trazer para nós é assim: gratidão é o reconhecimento agradável por tudo o que se recebe ou lhe é concedido. Reconhecimento agradável por tudo o que se recebe ou lhe é concedido. Então, nesse contexto, a gratidão nos auxilia na conquista da nossa maturidade espiritual, emocional, a superar o vazio da alma, e a gente vai ver logo adiante como ela faz isso. Nos ajuda a combater o materialismo pelo desapego saudável. E olha o termo que Joana utiliza: combater o materialismo pelo desapego saudável. Por quê? Porque nós passamos a entender que nós apenas levamos o que somos, não o que temos, né? Posses, títulos, tudo fica. Conosco apenas nossas conquistas intelecto-morais. Bem como diz Mário Sérgio Cortella, para quem conhece, o que se leva dessa vida é a vida que se leva. É um jargão muito utilizado que é muito próprio para o momento. Então nós vemos que Joana se prepara por mais de 50 anos no plano espiritual, estudando psicologia, psiquiatria, psicanálise, procurando unir a ciência terrena com as lições morais de Jesus. A partir daí, sabendo que nós iríamos precisar
Joana compõe, junto com Divaldo, as 16 obras de cunho psicológico, que nos auxiliam a compreender um pouquinho mais a alma humana, a nos compreender um tanto mais, a entender um tanto também sobre esses momentos desafiadores que a gente passa nos dias atuais, onde, né, tudo parece estar à flor da pele, e a buscar constantemente pelo nosso autoconhecimento, a nossa autotransformação. E no livro, no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo, quando a gente começa a ler o livro depois da introdução, depois do prefácio, vai estar escrito assim: entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como um dos mais relevantes. Então vamos lá. Entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como um dos mais relevantes. Então ela está dizendo que o ser psicologicamente maduro, ele é constituído por vários sentimentos nobres, e que dentre esses, todos esses sentimentos, a gratidão compõe, e ela é um dos mais importantes. Então vejam que a nossa maturidade espiritual, emocional, psicológica, e a gente vê que maturidade não vem com a idade. A gente vê jovens, muito jovens, com maturidade excepcional, e a gente vê pessoas de idade imaturas. Então, a nossa maturidade, ela se dá pela união de alguns sentimentos. Entre eles, Joana nos traz o amor, o perdão, o auto-perdão, a humildade, a compaixão, a empatia, né? Onde eu saio de mim e vou em direção ao outro. Eu, particularmente, eu não gosto muito quando falam que empatia é se colocar no lugar do outro. Eu acho que o mais correto seria dizer é quando a gente caminha junto ao outro, do lado do outro, né? Porque tem experiências que o outro vive que nós não temos como nos colocar no lugar. A gente nunca vai saber como é realmente. Então, uma definição que o CVV nos trazia muito na época é sempre andar junto. Ela vai dizer que tem mais a paciência, a resignação, a alegria de viver e a gratidão. Mas por que, dentre todos esses sentimentos, Joana nos diz que a gratidão ela se destaca tanto? Por que ela é tão importante? Porque nós vemos ali vários sentimentos nobres. E ela diz assim: porque para ser grato, nós precisamos ter humildade para entender ou para reconhecer que nós precisamos uns dos outros. E aí a gratidão surge ao natural, pelo simples fato de nós convivermos, de nós estarmos, por exemplo, aqui, compartilhando esse momento entre amigos, né? Ela vai nos dizer que o amor, precisamos do amor para enxergar a beleza da vida. E aí a gratidão surge ao natural, pelo simples fato de nós acordarmos pela manhã, por nós respirarmos, por nós nos sentirmos vivos. Ela vai nos dizer que nós precisamos de paciência, de resignação, de alegria de viver, para não deixar que as dificuldades da vida roubem a nossa paz. Então, quando Joana caracteriza a gratidão como um sentimento, e vejam só, foi uma pergunta que eu me fiz lendo o livro, que gratidão é? E ela diz bem claro que gratidão é um sentimento. Então, quando ela caracteriza como um sentimento, ela está dizendo que gratidão não é simplesmente dizer obrigado para cá e obrigado para lá, de uma forma automática, de uma forma recorrente, né? Na verdade, ela passa a gratidão do patamar de uma boa educação para um patamar de virtude, de conquista da alma, porque toda virtude, para estar solidificada em nós, a gente vai ver daqui a pouquinho,
precisa ser treinado, né? Então, e eu fiquei pensando esses dias que também não é de todo ruim o obrigado para cá e o obrigado para lá. Porque para aqueles que não estão familiarizados com a ideia de gratidão, que não conseguem ver a vida dessa forma, já é um bom começo o obrigado de forma automática. Tem que começar por algum lugar. E, de repente, esse é o início, né? Então, como a gente já havia comentado, todo sentimento, para que ele se torne parte da nossa vida, do nosso caráter, ele precisa ser exercitado como um músculo. Só que no caso da gratidão, é o músculo da alma. Com a gratidão não vai ser diferente. Nós não nascemos gratos. Assim como outras virtudes da alma, nós não acordamos de um dia para o outro e agradecemos por tudo que nós temos na nossa vida. A gratidão precisa de treino, de persistência, de repetição. Ela só vai florescer com muito treino. E aos poucos, nós vamos tomando consciência que nós devemos olhar mais para aquilo que nós temos, valorizar mais aquilo que nós temos e deixar um pouquinho de lado, olhar um pouquinho menos aquilo que nos falta, né? Tem um médico, tem um vídeo que rodou muito no WhatsApp, tempos atrás, tem um médico que ele diz assim, que a gratidão, ela é um dos sentimentos mais espetaculares que o ser humano tem o privilégio de sentir, dos mais espetaculares. A gratidão faz com que nesse momento, agora, momento presente, tudo o que eu tenho, não o que eu tive e nem o que eu vou ter, o que eu tenho agora, nesse momento, seja o suficiente para que eu possa me sentir abençoado por Deus. Por isso, a verdadeira gratidão é um estado de paz interior que sentimos quando mudamos a forma de enxergar a vida. Olha a definição de gratidão. É um estado de paz interior, quando nós mudamos a forma de olhar a vida. E aí Divaldo nos diz que quem é verdadeiramente grato nunca experimenta decepção ou queixa, porque nada espera em relação ao que realiza. Não alimenta expectativa de retribuição. Aí alguém pode dizer, eu já faço as coisas sem esperar nada em troca. Na verdade, eu vou falar por mim, nós não nos damos conta que muitas vezes lá dentro surge uma vozinha que diz assim, mas pelo menos um obrigado podia ter me dito. Né? Isso já é a forma de a gente esperar pela retribuição de alguma coisa. E volto a frisar o que eu tinha dito antes. Isso não é de todo ruim. A gente precisa treinar isso. Isso não nasce do dia para a noite. Só que nós não nos damos conta também que nós, no nosso dia a dia, também nos esquecemos de agradecer ao Senhor da vida por tudo que Ele nos dá. Né? Todo santo dia. Nós lembramos, por exemplo, de agradecer pelo sol, pela chuva, pelo ar que nós respiramos, pela oportunidade de todos os dias temos uma nova oportunidade ao acordar, pelos nossos órgãos que funcionam de forma automática, sem que a gente pense que eles precisam funcionar. Para esses dias, não sei aí para vocês, a Rosvita sabe que deu uns dias muito frio. A gente já agradeceu pela nossa roupa quentinha? Tem muitos que não têm um cobertor, não tem um casaco.
Agradecer pela casa, pelo nosso lar, pelas pessoas que nos rodeiam, pela nossa família que está junto de nós todos os dias. Tem muitos que já não tem mais os familiares por perto, mas tem amigos. Não vive sozinho. Pensamos em agradecer pela doutrina espírita, esse farol que ilumina o nosso caminho. Se eu não tivesse hoje na doutrina espírita, eu vou contar. Que nem diz um amigo meu, eu acho que eu estava chafurdando na lama. A doutrina espírita hoje, para mim, é uma ferramenta essencial para a busca da minha espiritualidade. Já lembramos de nos agradecer pela nossa saúde física e mental. Ah, Douglas, mas eu tenho um monte de problema. Podia ser pior. Sempre podia ser pior. Agradecemos pela luz elétrica, pela tecnologia, pela internet, pelo nosso banho quentinho. Um exemplo bem pueril, bem comum do nosso dia a dia. Agradecemos por poder fazer xixi e cocô. A gente só sabe agradecer quando tem algum problema, quando não consegue ir aos pés, ou tem algum outro. A gente não lembra. É tudo de forma automática. Enfim, cada um tem as suas dificuldades, né? Só que ter essa percepção do amor de Deus em nossas vidas faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque nada na nossa vida é banal, nada na nossa vida é comum, nada na nossa vida é simples, tudo obedece a um intrincado mecanismo divino. Tudo. Pensa na bênção que é estar num país que não tem guerras, temos liberdade de culto, eventos naturais catastróficos, aí a gente pode pensar, mas deu um tornado aí esse tempo atrás aqui perto, mas isso é eventualmente que acontece. Nós não passamos por isso todo santo dia, como muitas cidades passam por isso em outros países. Mas eu queria deixar uma coisa bem clara. Não é pelo fato de eu estar falando de gratidão aqui que eu sou um exemplo de pessoa grata. É por isso que eu estou falando. Eu comentei com vocês no início da nossa conversa que todas as minhas exposições eu faço em cima das minhas dificuldades. A minha alegria é, em algum momento, poder olhar para determinados assuntos que façam diferença na minha vida. Na pandemia, como a gente tinha que ficar dentro de casa, eu queria escolher um tema para dar conta, para começar a olhar com mais vontade. Porque eu não teria como olhar para vários. E eu escolhi um só. Escolhi estudar sobre o autoconhecimento. Inclusive, eu fiz uma exposição junto com o Daniel aqui sobre o autoconhecimento. E a partir dali, comecei a olhar mais para mim, a minha forma de funcionar no dia a dia, o que me irrita, o que não irrita. Né? E o segundo tema, que eu achei que ia escolher ficar só em um, mas aí eu resolvi olhar para o segundo, que foi nesse ano, foi a gratidão. Depois de terminar de ler o livro, eu achei que era um tema essencial para que eu pudesse atingir o mínimo de maturidade. Então, os meus dois temas da minha vida, e aí eu encerro realmente esses temas nessa encarnação, a minha autopercepção de mim mesmo e a gratidão. Porque, de forma geral, nós passamos pela vida no piloto automático. Nós começamos a segunda querendo a sexta. Começamos o mês querendo o dia 30. Começamos o ano querendo as férias, o Natal. Nós precisamos começar a ver, a enxergar a vida de uma forma um pouquinho mais madura, de outra forma. Como eu disse, infelizmente, a maturidade não vem com a idade, né? E a vida passa e a gente deixa de focar em alguns assuntos extremamente importantes para todos nós. Joana de Ângeles, na obra, em vários momentos, ela nos diz que nós somos criaturas ainda muito frágeis, muito frágeis.
imperfeitas, meio atrapalhadinhas, isso aí não foi ela que disse, fui eu, mas que nós devemos aceitar as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, porque é o que nós temos de mais verdadeiro em nós. As nossas dificuldades somos nós, é o que somos, né? É aquilo que nós não temos como esconder. Todos nós temos um lado luz, um lado sombra, um lado que nós queremos esconder, um lado que nós queremos exaltar, lados opostos que geram muito conflito entre o que eu quero ser e o que eu quero exaltar, o que eu quero ser e o que eu quero esconder. E muitas vezes esconder de mim mesmo. Tem coisas que eu faço hoje em dia e que eu me envergonho. E o pior de tudo é que a gente não aprende, vai lá e reincide de novo. Mas o bom de tudo isso é que a gente possa olhar para isso. Olhar e dizer, olha, eu realmente pisei na bola. Vou tentar fazer diferente amanhã. Joana nos diz também que todas as nossas batalhas, todas as nossas dificuldades são dignas de gratidão, porque elas nos trouxeram até aqui, até esse momento. Elas caracterizam também a nossa personalidade. Imaginem, numa terça-feira à noite, poderíamos inventar qualquer coisa e não estar aqui junto conversando sobre gratidão. Poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa. E nós escolhemos estar aqui, nesse momento. Né? No capítulo 3 da obra, Joana nos traz assim. E essa frase, eu tirei uma foto, imprimi e botei na frente do meu computador. E ela diz assim: a perfeita vitória sobre os nossos conflitos não deve constituir meta afligente, a fim de que se consiga a pureza espiritual, a vivência destituída de problemas. Diz Joana, é inevitável que estejam presentes no comportamento do indivíduo a ansiedade, o medo, a culpa, heranças ancestrais da jornada evolutiva, e estes transtornos permanecerão por longo período ainda, até a libertação paulatina, aos poucos, e a conquista da nossa transformação moral. Muitas vezes nós queremos do dia para a noite sermos pessoas melhores. A nossa transformação precisa ser de dentro para fora e não imposições de fora para dentro. Por isso que Joana sempre nos diz que antes de querer mudar a força, nós devemos apenas olhar para as nossas dificuldades. E tudo de resto vai se acomodando no seu devido tempo. E ela continua assim: quem não tropeça, jamais avança, porque todo o caminho apresenta dificuldade, e somente isso acontece a quem se encontra em pé, prosseguindo adiante. No livro O Ser Consciente, tem assim: os nossos conflitos não devem ser combatidos como inimigos num campo de batalha, mas atendidos, orientados, esclarecidos, libertando-se deles pela sua conscientização, de forma que a autoconsciência experimente bem-estar pela conquista realizada interiormente. Se nós conseguíssemos apenas olhar, porque para muitos é difícil olhar para si mesmo, mas se nós conseguíssemos olhar para as nossas dificuldades, já é um passo enorme nessa encarnação. Gratidão tem tudo a ver com saúde mental. É o que nos diz a ciência.
eu sempre gosto de trazer, dependendo do assunto, aspecto histórico, o que a ciência nos diz. Quanto mais grato pelo presente, menos nos comparamos com o passado, nem nos ansiamos pelo futuro. Vou repetir. Quanto mais grato agora, pelo que eu tenho, menos nós vamos nos comparar com o passado e menos vamos nos ansiar pelo futuro, diminuindo o risco. Por que tem tudo a ver com saúde mental? Dessa forma, nós diminuímos o risco de depressão, excesso de passado. Diminuímos o risco de ansiedade, excesso de futuro. E diminuímos o risco de burnout e estresse, excesso de presente. Todo o nosso corpo agradece. A gratidão envolve toda uma química cerebral. Pelo mínimo esforço que eu faço para ser grato, eu produzo ocitocina, dopamina, serotonina, regulo os níveis de adrenalina e de cortisol. Então, todo o nosso psiquismo muda. Passamos a encarar a vida de uma forma um tanto mais madura, percebendo que todas as nossas frustrações do nosso dia a dia, todas as nossas dificuldades foram experiências necessárias para que nós pudéssemos chegar até esse momento agora. Todas, sem exceção. E é a partir dessa percepção que nós vemos que as nossas dores, as nossas angústias são convites à reflexão. Por mais difícil que seja o momento, e aí volto a dizer, cada um tem as suas dificuldades. Quanto mais difícil, todos os momentos têm algo a nos ensinar. Por pior que seja o exemplo, pelo menos a gente vai saber o que não deve fazer. Santo Agostinho, capítulo 14, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz assim: as provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim do sofrimento e de um aperfeiçoamento para o espírito, quando aceitos com o pensamento em Deus. Quando nós estamos com o pensamento voltados para Deus, para a espiritualidade, nós criamos um ambiente psíquico propício para promovermos a cura da alma. Olha só, substituímos medos, culpas, transtornos mentais, depressão, ansiedade, vazios da alma, por sentimentos de harmonia, de bem-estar, por sentimento de gratidão. Diz Andrei Moreira que quando nós tratamos a alma, o corpo não adoece mais. E aí nós chegamos em Paulo Apóstolo, na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ele vai dizer: em tudo dai graças. E aí, certa feita, eu fiquei pensando, em tudo dai graças, mas em tudo o quê? Será que tem alguma coisa que a gente pode deixar de lado? Ou tudo é tudo mesmo? Ou posso dar graças a alguma coisa em específico? Então, Joana, de uma forma maravilhosa, no corpo do livro, determinado ponto do livro, ela vai nos dar uma nova visão, um novo entendimento, classificando a gratidão em 3 níveis. E vamos lá para o primeiro nível da gratidão. O primeiro nível é a retribuição. Né? Você me presta um favor, eu peço um favor para o Daniel, peço um favor para a Rosvita, para a Maria, para a Vera, e ela nos devolve. Então, primeiro nível da gratidão, retribuição. Eu, pensando cá com os meus botões nas minhas dificuldades, eu colocaria, antes desse que a Joana colocou, eu colocaria um outro nível,
que é o nível -1, quando eu não agradeço por nada. Eu não agradeço por nada, eu vou para o nível 1, que é o nível da retribuição. Segundo nível. O segundo nível da gratidão é a percepção que eu tenho de todo o bem que me chega e todo o mal que não me chega. Então, eu já consigo ter uma percepção dos livramentos de Deus. Eu consigo ver o bem, as coisas boas, as coisas que me fazem, as coisas que surgem na minha vida que me fazem bem, e consigo ver aquilo que, de certa forma, me livrou de alguma coisa que não era legal. Esse é o segundo nível. E aí, nós vamos para o terceiro nível, que é o ponto a ser alcançado. Terceiro nível. Quando nós conseguimos agradecer por todo o bem que nos chega e todo o mal que não nos chega, que é o segundo nível, mais agradecer por todo o bem que não nos chega e todo o mal que nos chega. Quando eu chego nesse ponto, eu entendo o que Paulo quis dizer. Em tudo dai graças. Todo o bem e todo o mal que nos chegam, todo o bem e todo o mal que não nos chegam. E eu consigo ter esse entendimento pelo simples fato que nós já conseguimos atingir um nível de maturidade espiritual que nos ajuda a entender que tudo tem sua razão de ser. E quando nós aceitamos isso, a vida fica muito mais leve. Muito mais leve. Esses dias, conversando com a minha esposa, ela me disse se eu já tinha lido alguma coisa sobre a técnica do ainda bem. Eu não dei muita bola naquele momento, mas depois fui pesquisar. E agora vejam o que é a técnica do ainda bem, que espetáculo, para nos ajudar a treinar a gratidão no nosso dia a dia. Aí diz assim, que essa técnica do ainda bem, além de fortalecer o músculo da gratidão, porque passa de um conceito que a gente acha meio irreal para um exercício real. Ela nos auxilia a treinar o cérebro para buscar um contraponto, algo que nos traga um conforto emocional no momento em que nos aconteça uma situação ruim, uma situação negativa ou um pensamento pessimista. E eu vou dar um exemplo. Estava saindo de casa para viajar. Fura o pneu na frente de casa. Ainda bem que furou o pneu na frente de casa. Podia ter furado na estrada, podia ter furado num lugar que não tinha acesso para mandar arrumar, porque o meu step podia estar murcho, podia ter furado de noite, ainda bem que furou na frente de casa. Chego em casa cansado, tem todo o serviço para fazer, eu vejo aquela montanha de louça na pia. Ainda bem que nós temos saúde para lavar, ainda bem que se tem louça lá, provavelmente eu não estou sozinho, tem outras pessoas que nos cercam, outras pessoas que convivem conosco. Então, o ainda bem, ele pode ser usado para qualquer momento. Esses dias, a Rosvita vai conhecer que Passo Fundo, lá perto do Bourbon, às 6 horas da tarde, é horrível. A cidade inteira deságua naquele ponto. Então, muitas vezes, para tu fazer 2, 3 quadras, é 10, 15 minutos. E aí eu estava no meio daquele congestionamento e comecei a reclamar. Daí a Gisele do lado disse assim, pensa, ainda bem que nós temos um carro, ainda bem, e estava chovendo no momento ainda bem que nós estamos sequinhos aqui, porque tem gente lá na parada pegando o ônibus muitas vezes molhado, né? Ainda bem que nós estamos juntos, conversando, escutando uma música, então assim, esses dias eu disse para ela, essa técnica do ainda bem aqui ajuda, mas de vez em quando me incomoda. Toda hora está pensando no ainda bem. E é a forma que a gente tem de muitas vezes treinar isso.
Ele é muito, muito legal. E lá, nessa pesquisa, diz assim, essa técnica não é para negar o que aconteceu, o que está incomodando, mas com ela, nós recuperamos o controle da situação. Eu poderia ficar bravo, poderia ficar irritado, mas ao contrário, eu recupero o controle da situação, eu treino a gratidão, reduzo o estresse e reduzo a ansiedade. Vamos exercitar ainda bem. E como reflexão final, deixa eu só ajeitar aqui que saiu aqui. E como reflexão final, eu trago um texto de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. E lá vai dizer assim: o título é A Cura dos 10 Leprosos. E lá vai dizer assim: aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide e apresentai-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou, glorificando a Deus em voz alta. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram os 10 curados? E os outros 9? Onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe Jesus: tua fé te salvou. E aí, em função desse texto, eu fico pensando assim: nós somos aquele sujeito que muitas vezes volta para agradecer Jesus? Nós procuramos fazer diferente no nosso dia a dia? Ou porque todos fazem, nós fazemos também, né? Não é porque todos fazem que eu devo fazer, ou não é porque ninguém faz que nós não devemos. Será que nós conseguimos nos dispor, pelo menos, 30 segundos durante o nosso dia, num dia de 24 horas, isso são, eu fiz a conta, 86.400 segundos. Será que eu consigo tirar desses 86.000, 30 segundinhos, meio minuto, para a gente pensar e agradecer por todas as bênçãos de Deus na nossa vida, tudo aquilo que Ele nos proporciona, né? Porque muitas vezes nós temos o péssimo hábito de pensar só naquilo que não veio, naquilo que nós não conseguimos. Que nós possamos, meus amigos, agradecer a Jesus por tudo que Ele representou, por tudo que Ele representa em nossas vidas, que nós possamos ser gratos a Deus pelo dom da vida, lembrando que muitas vezes o não de Deus é sim para nós mesmos. Tem agora para encerrar, tem um trecho do Livro dos Espíritos que diz assim: Deus não é Deus dos homens. Deus é Deus dos espíritos. E o seu objetivo é garantir a felicidade dos espíritos e não dos homens. O corpo, apenas um traje. Um século na Terra é um relâmpago na eternidade. Portanto, sofrer por um período nada representa. São apenas lições para o futuro. Agradeço, gratidão. Ainda bem que vocês estão juntos nessa noite.
Fico muito grato ao convite do Daniel e queria agradecer pela paciência de vocês nesse momento em que a gente fez essas reflexões. Muito grato. Nós que agradecemos, Douglas. Posso te pedir para fazer a prece final? Mentalizar Jesus, nosso amigo querido de todas as horas. Queremos, amigo Jesus, te agradecer e agradecer aos amigos espirituais que nos auxiliaram no trabalho dessa noite, pelo amparo, pelo acolhimento, pela harmonia. Que tudo que a gente conversou hoje, a gente consiga trazer uma pequena parcela para dentro do nosso coração, que possamos nos influenciar para o bem, que nós possamos permitir que o Evangelho de Jesus, os seus exemplos, possam ser refletidos nas nossas atitudes do dia a dia. Que nós aqui hoje, reunidos, possamos voltar para para o nosso lar, para nossas atividades diárias, para a nossa noite, em melhores condições. Pode ser que alguém tenha chegado para essa nossa reunião com o coração apertado, com algum problema de família, um problema físico, não importa. Que a gente possa ter deixado com que tudo isso penetrasse o nosso coração e nos aliviasse de alguma forma. Que nós possamos também levar um pouquinho dessa harmonia para junto dos nossos familiares, aqueles que convivem conosco. Agradecendo, então, a oportunidade de estarmos juntos, agradecendo a oportunidade de nos reunirmos e agradecendo a oportunidade dessa reflexão nessa noite. Obrigado, amigo Jesus. Obrigado a cada um de vocês pela paciência e ainda bem que nós estamos juntos. Gratidão a todos.